Amada igreja, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. É com temor e tremor que eu assumo mais uma vez este púlpito aqui para falar de algo tão importante, tão atual, tão impactante para a igreja do Senhor Jesus, que são os dons espirituais. Quando eu não sei se alguém aqui já teve contato com o credo, ou com aquilo que a Assembleia de Deus crê. Quando nós olhamos naquilo que a Assembleia de Deus crê, dentro de todos aqueles itens ali, está escrito: cremos no batismo com o Espírito Santo de Deus. Está escrito lá: cremos na atualidade dos dons espirituais. E é exatamente por causa do pentecostalismo, através do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, que esse movimento pentecostal cresceu no Brasil assustadoramente. Não somente no Brasil, mas começando, vocês sabem, nesse segundo período lá na Rua Azusa, lá em Los Angeles, e o negócio espalhou. O Bispo Oides falou muito sobre isso aqui na primeira aula, e hoje nós estamos diante desta lição, conhecida como dons de poder. Dons de poder. Domingo passado estudamos sobre os dons de revelação, ou chamado dons do saber, né? Que é profecia, interpretação das línguas e variedade de línguas e tal. Hoje nós estamos diante dessa lição, dons de poder. E domingo próximo vamos estudar sobre os dons de elocução, ou dons verbais. É importante que a igreja esteja presente, não somente para saber sobre estas verdades, mas que a igreja de Deus, esse povo conhecido como pentecostais neste Brasil, que esse chamado materialismo, que essa chamada indiferença, que a incredulidade que paira sobre o mundo não venha nos atingir. E como diz o apóstolo São Paulo, lá no início do jardim do Éden, ele diz: irmãos, eu estou temendo que como a serpente enganou lá no início, e eles fugiram da simplicidade que é em Cristo Jesus, que de alguma forma vocês fujam da simplicidade que é em Cristo Jesus. E interessante, se envolver com batismo com o Espírito Santo e com dons espirituais, é necessário que a gente se revista de simplicidade. Eu pergunto, você que está aqui, eu sei que nós temos muitos universitários, aqui atrás, olha, nós temos muitos universitários aqui, pessoas formadas, e eu pergunto a você, você crê nos dons do Espírito Santo de Deus? Você acredita? Será que todos nós acreditamos? Eu creio, pastor, eu creio, mas creio de verdade nos dons do Espírito Santo. Hoje, o negócio hoje é muito sério. Dons de poder. Dons de poder. Alguém diz com muita propriedade que o Espírito Santo não é tão somente para ser estudado, não. Conhecer sobre essas verdades aqui é uma coisa. Crer nessas verdades e vivenciar essas verdades em nossa vida é uma outra história. É por isso que o comentarista diz: o Espírito Santo não é simplesmente para ser estudado, mas para ser provado. Para ser provado. Glória a Deus. Irmãos amados, nós vivemos hoje a chamada dispensação do Espírito Santo. Paulo, escrevendo segundo aos Coríntios, ele diz assim: Moisés, quando desceu do Sinai, diz o texto sagrado, Paulo dizendo, o povo não pôde olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés, a face de Moisés, brilhava por causa da glória que estava sobre a vida de Moisés. Vocês já leram isso? Diz que quando Moisés desceu do Sinai, as pessoas não poderiam olhar para o rosto de Moisés, porque o rosto de Moisés brilhava a glória de Deus. Aí Paulo diz assim, ele chama isso de ministério da morte. Por que ministério da morte? Porque a lei dizia assim, você faça e viva, se você não fizer você morre, não é assim?
Aí Paulo diz lá em 2 Coríntios, muito mais glorioso ou muito mais poderoso é esse mistério que nós estamos vivendo hoje. Essa dispensação, chamada dispensação do Espírito Santo. Essa é a dispensação que nós vivemos hoje, chamada dispensação do Espírito Santo. Creia você ou não, o Espírito Santo hoje é como uma chuva seródia que desce sobre a terra. Desce sobre a terra. Quem quiser molhar nessa chuva, que molhe. Quem quiser ficar em volta de um guarda-chuva da incredulidade, fica de fora. Se você quer ser molhado por essa chuva, diz, eu quero ser molhado, pastor. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, então além de estar no credo das Assembleias de Deus, além de ser bíblico, nós encontramos vários dons na Bíblia Sagrada. O principal dom da Bíblia Sagrada é chamado dom de Deus. Qual o dom de Deus? A pessoa de Jesus Cristo. Paulo escrevendo, ele diz, graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós encontramos os dons de Jesus Cristo, que são os dons ministeriais, que está lá no capítulo 4 do Evangelho, da carta que Paulo escreveu aos Efésios. E nós temos os dons do Espírito Santo, estes que nós estamos estudando. Não são somente esses 9 dons que está em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós encontramos outros dons em Romanos, capítulo 12. Em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vários outros dons espirituais. Por exemplo, eu não sei se você já leu, principalmente lá em Pedro. Lá em Pedro está escrito que o Espírito Santo deu dons de serviço, dons de ensino. Já viu falar desse dom? Dom de repartir. Está lá em Pedro capítulo 4. Dom de presidir ou dom de governo, dom de exortar ou de encorajar, dom de misericórdia. São dons do Espírito Santo que está lá em 1 Pedro capítulo 4. Mas neste grupo aqui, nós estamos estudando sobre os dons de poder. Quais são eles? É o dom de fé, os dons de cura divina e os dons de operação de maravilhas ou operação de milagres. Através dos tempos, o Espírito Santo tem operado de forma extraordinária. Mas hoje, nós precisamos dar lugar para que isto seja superado, porque nós estamos vivendo essa dispensação, chamada dispensação do Espírito. Deus demonstra seu poder de muitas maneiras, é lógico, a começar da criação deste grande universo, né? Mas a presente lição enfatiza tal demonstração por intermédio de 3 dons encontrados nesta relação, que são o dom da fé, dons de curar e dons de operação de maravilhas. Irmãos amados, dom da fé. Pense comigo aqui e eu quero sempre estar repetindo isso. Não vamos só pensar, somente raciocinar, somente entender intelectualmente, mas deixe o Espírito Santo mover em sua vida. Por quê? Porque eu digo isso. O Espírito Santo usa quem Ele quer. Eu quero introduzir dizendo isso aqui antes de falar sobre os dons. O Espírito Santo usa quem Ele quer. Você jovem, você moça, vocês moças e você igreja, todos aqui, podem ser usados pelos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito não são de propriedade de quem quer que seja. Ninguém pode dizer eu tenho este ou aquele dom. Isso é coisa do Espírito Santo. E o Espírito Santo usa quem Ele quer, para o propósito que Ele quiser e no momento em que Ele quiser. Então somente eu e você precisamos estar dizendo assim: Espírito Santo, usa-me, eu estou aqui em tuas mãos, e deixar que Ele venha usar a nossa vida. Então começamos aqui a meditar neste dom de fé. É indispensável considerar que a fé, ela como dom, difere de algumas outras palavras de fé que estão escritas que estão na Bíblia, ou que nós conhecemos. Primeira delas, o comentarista coloca aqui:
Fé natural. Fé natural é esta fé da razão, uma chamada fé intelectual. Por exemplo, vou dizer uma fé natural aqui. Você entra dentro de um avião, né, para atravessar o oceano, e você tem uma fé natural, que aquela pessoa, aquele piloto lá, que você não conhece, não sabe quem é, que ele vai conduzir aquele avião em segurança, ou a sua própria vida, né, em segurança até atravessar o universo. Isso é a fé, chamada fé natural, ou fé intelectual. Por exemplo, todos os dias que anoitece, através de uma fé natural, eu creio que amanhã cedo o sol vai brilhar outra vez. Isso é chamado fé natural. Mas existe uma outra fé, chamada fé salvífica. É esta fé que a pessoa crê. Quando nós pregamos o evangelho aí no banco, a pessoa crê. Diz a palavra de Deus que é o Espírito Santo quem convence o pecador da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo convence a pessoa. E a pessoa recebe uma fé tal para aceitar a Cristo como Salvador. Isso aconteceu com todos nós, no dia em que nós nos convertemos a Cristo. Chamado fé salvadora. Diga comigo, fé salvadora. Fé natural. Existe uma outra fé como doutrina. Eu tenho textos bíblicos aqui, eu não vou, mas está na revista aí. A fé como doutrina. O que é fé como doutrina? É a caminhada espiritual do crente. Nós falamos aqui, eu preguei poucos dias atrás. Mas o justo viverá pela fé. É a caminhada com Deus. Você anda com Deus? Isso é uma vida de fé, né? Uma vida de fé. Nós estamos aqui dentro deste templo e nós não estamos vendo nada aqui para despertar a nossa fé. Mas o que me faz crer que é o Espírito Santo de Deus e que o Senhor Jesus está conosco aqui é a fé. É a fé, né? Esta é a caminhada de fé. E, irmãos amados, esta é a perseverança do crente nesta caminhada com Cristo aqui neste mundo. Quantas mensagens os jovens aqui que frequentam a faculdade, quantas mensagens contrárias você tem ouvido ao longo da sua caminhada? Mas você tem arraigado dentro do seu coração, da sua alma, esta fé que Cristo colocou e você está vivendo nela. Então a caminhada de fé está lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Mas existe uma outra fé chamada fé como fruto do Espírito Santo. É algo vindo do Espírito Santo, mas é algo maior, né? É conhecido também como fidelidade. O fruto do Espírito, irmãos, aí não é coisa pouca não. Que pessoas podem ser usadas nos dons e às vezes não ser nem convertido. Eu sei que eu estou assustando alguém aqui, mas a Bíblia Sagrada diz que no último dia alguém vai chegar perto de Jesus e dizer: Senhor, eu curei em teu nome. Eu fiz maravilhas em teu nome. E Jesus vai dizer para essa pessoa, eu não sei quem você é. Ele não disse, você não curou em meu nome, você não fez, não, nada disso. Eu não sei quem você é, mas o fruto do Espírito é diferente. Quem produz o fruto do Espírito, aqueles que estão escritos lá em Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Ei, irmãos, quem produz isso aí? Então esta fé como fruto do Espírito Santo é a marca da pessoa verdadeiramente convertida. Você pode dizer amém? Mas hoje o texto sagrado está falando sobre o dom de fé. Não são todas as pessoas que são usadas neste dom. Dom de fé é um dom sobrenatural. Eu quero falar para todos aqueles que aqui já passaram por uma universidade ou que são intelectuais. Essa questão de dom de fé não se explica através da razão. Quando o dom de fé é operado, não se explica através da intelectualidade. Não se explica. Isso aqui é algo sobrenatural. Sobrenatural. É um dom que Deus toma alguém com um determinado propósito. Deus toma um homem ou uma mulher
com um determinado propósito. É uma fé muito maior do que essa fé salvífica, essa fé natural, esta fé como caminhada com Deus, a fé como fruto do Espírito. Deus toma alguém com autoridade para resolver certas situações. Vejam aqui. Desta forma, o dom da fé possibilita o crente receber um poder sobrenatural tão grande para fazer em momentos que só a intervenção divina pode resolver certas situações. É a chamada fé milagrosa. Como visto no tópico anterior, se trata de uma manifestação do Espírito Santo que não é conferida a todas as pessoas. É uma fé especial que visa capacitar o membro do corpo de Cristo a enfrentar situações especiais. Aí o comentarista coloca o exemplo aqui. Moisés, com o povo de Deus, diante do Mar Vermelho. Aquele Mar Vermelho na frente, o exército de Faraó atrás. Moisés com os crentes, né? Moisés com Israel, o povo de Deus. Faraó com um exército poderoso atrás de Israel. Faraó teve como que se Israel estivesse fugido do Egito. Embora Moisés já estivesse tido com Faraó várias vezes e operado todos aqueles milagres que vocês sabem, mas agora Moisés estava diante do Mar Vermelho, atrás do exército de Faraó. Aí Deus diz para Moisés assim: o que é que você está fazendo? Pegue esta vara que está na sua mão e fira o Mar Vermelho, que o Mar Vermelho vai abrir agora em dois lados. Ei, irmãos. E o que você diz isso aí? O que a nossa intelectualidade diz disso aí? Diz o texto sagrado que Moisés, com aquela vara, ele tocou no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu em duas partes, fez um paredão de um lado, um paredão do outro, e Israel atravessou a seco no Mar Vermelho do outro lado. Eu te pergunto, você acredita nisso? Você acredita nisso? Será que nós acreditamos nisso em pleno século 21? Mas Deus fez mais, diz o texto sagrado que Faraó chegando e o mar ainda estava aberto, aquele corredor, Faraó entrou com o exército egípcio. E quando eles estavam dentro daquela vala, Deus ordenou que o mar fechasse. Pereceu Faraó com todo o seu exército. Miriam reúne as mulheres lá e canta: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos. Canta, irmão. Você não crê no batismo espírito santo? Não crê nos dons espirituais? Será que Deus pode usar algum de nós para abrir um mar vermelho nesse século 21? Então cante comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Elias estava diante dos profetas de Baal e os profetas de Azera. Aí Elias faz um desafio: nós vamos saber aqui qual é o Deus verdadeiro. Se o Deus de vocês, o Deus de Baal, e vocês não imaginem a situação, a época em que Elias estava vivendo naquela época, em que os altares ao Deus de Baal, ali em Israel, era muito comum. A mulher do rei, ela estava totalmente envolvida com este Deus Baal, e Elias, ele se reúne em uma montanha. Quando a gente vai a Israel, que a gente sobe naquela montanha, que diz aqui é o lugar onde Elias fez aquele desafio com os profetas de Baal. Elias diz assim: nós vamos orar, o Deus que mandar fogo sobrenatural aqui sobre este holocausto será o Deus verdadeiro. Clame vocês primeiro ao Deus Baal. Ai, meu irmão. Diz que eles clamaram. Depois Elias veio e fez aquela oração pequena. Não foi uma oração longa, mas era um homem que esse dom de fé estava vivenciado na vida daquele profeta, irmãos. E eu disse: Senhor, para mostrar para esse povo que tu és Deus,
mande fogo dos céus e desça sobre esse holocausto aqui. Se ele mandou jogar água no holocausto, em volta daquele holocausto, jogue água aqui, porque quando o fogo de Deus descer, o negócio vai ser sério. Irmãos, Deus ainda tem Elias em pleno século 21, e esse Elias pode ser você, irmã. Deus tem dom de fé, dom de fé. No Novo Testamento, o pastor que pregou aqui quinta-feira, ele pregou sobre esse assunto, quando Paulo estava lá na ilha de Malta, e ele pegou uns gravetos lá e foi fazer uma fogueira, e uma cobra pegou na mão de Paulo, e aquela cobra venenosa pegou na mão dele, sacudiu aquela cobra e jogou dentro do fogo, e disse que a cobra era venenosa, era conhecida naquela região, e todo aquele povo diz: esse homem vai morrer agora. E Paulo está tranquilo e continuou falando de Deus para aquele povo, aquele negócio. Que negócio é esse? Esse homem não vai adoecer, não vai morrer. Não. Isso aqui é o dom de fé operando na vida de um homem de Deus, que estava dentro do plano de Deus. Nada aconteceu com Paulo, irmãos. Que coisa. Uma víbora venenosa ofende o homem. Segundo dom que está escrito aqui, diga comigo: dons de curar. Através desse dom, o Espírito Santo, ele oferta ao crente o poder de Deus para que seja capacitado a fim de realizar restauração da saúde de alguém por meios sobrenaturais. É um dom são dons, está no plural, porque diz os entendidos que é uma pluralidade de doenças também. Mas que Deus tem propósitos. Deus não cura ao bel prazer de qualquer pessoa. Sempre é com propósito. Olha, irmãos, quando vai abrir uma igreja em um determinado lugar, normalmente Deus faz um milagre de cura divina ali. Pastor Juscelino, nós estamos juntos agora na inauguração da igreja de Porá, há 15 dias atrás. Pastor Isaías estava lá? Nós estávamos na inauguração. E nós vimos o pastor José Fernandes contar lá, Mato Grosso, foi aberto pela Assembleia de Deus de Goiás. Goiás que desbravou o Mato Grosso, levou o evangelho lá. Igual Goiás está evangelizando o Piauí e Bahia e os outros estados da federação. Mato Grosso foi aberto por Goiás. E o pastor José Fernandes, agora na inauguração de Iporá, porque foi a cidade de Iporá que mandou o primeiro missionário para Mato Grosso. E ele foi lá com um grupo de pastores para agradecer. Foi na inauguração do templo ali em Porá. E ele contou na sua palavra. Ele disse: irmãos, quando foi mandado o primeiro missionário para Barra do Garças, e ele chegou na praça da cidade, e chegou um mendigo ferido ali. Um mendigo cheio de chagas no seu corpo. Cheio de chagas. Da praça ali em Barra do Garças. E aquele homem simples, aquele obreiro, eu me esqueci o nome dele, o pastor José Fernandes contou agora 15 dias atrás. E ele falou para aquele homem: você quer ser curado dessas chagas? Ele falou: lógico que eu quero. E ele orou por ele na praça pública, o pastor José Fernandes contou lá. O moço foi curado no mesmo momento, na mesma hora daquelas chagas. Na mesma hora, ele foi curado. E ali, através daquele mendigo, começou a obra de Deus no Mato Grosso, que hoje expandiu-se para a glória do nome do Senhor. Então, normalmente, irmãos, Deus faz certas curas, não para que alguém se apareça, não para bel prazer de alguém, mas com um propósito específico, e várias curas maravilhosas. E eu vou contar algo mais para os irmãos daqui a pouco. A relevância desses dons de curar para a igreja. Podemos dizer que a cura divina faz parte da obra redentora de Jesus. Cura divina, cura da alma, cura do corpo. Está profetizado lá por Isaías, capítulo 53. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos amados, ao longo desde 1910, que entrou o pentecostalismo no Brasil, e nós estamos em 2022, mais ou menos 112 anos, não é isso?
Ao longo desses 112 anos, nós temos visto Deus operar de maneira grande e de maneira maravilhosa. Nós estamos saindo agora de uma pandemia, vocês sabem disso. Muitos irmãos, servos fiéis, Deus os recolheu para a glória. Muitos são fiéis, eu repito isso, são fiéis. Deus não cura todos, não. Deus não cura todos. Tem um texto na Bíblia Sagrada, não sei se vocês já leram, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 20. Paulo diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 20, irmãos, eu saí de Mileto, guarde isso, o apóstolo Paulo, o poderoso Paulo, ele diz assim, eu saí de Mileto e deixei Trófimo, que era um amigo dele, um companheiro dele, deixei Trófimo doente. Por que que Paulo não orou por Trófimo e curou ele? Por que que ele não curou? Paulo, eu vou sair de Mileto, irmãos, e deixei Trófimo doente para trás. Epafrodito, que é outro amigo de Paulo, ele conta que ele quase morreu, mas Deus se apiedou dele. Não foi talvez pela oração de Paulo, Deus se apiedou dele. Hoje eu me alegro de outra vez saber que Epafrodito foi curado. Mas eu estou dizendo para os irmãos sobre a Covid, em que muitos entes queridos nossos foi levado para a glória. Eu já contei isso aqui, mas é pertinente que eu conte novamente. Eu estava na minha sala, pastor Isaías. Chegou um dirigente de congregação do nosso campo. Eu conheço ele mais ou menos há uns 45 anos atrás. Ele chegou e falou assim, pastor Samuel, posso contar uma bênção para o senhor? Uai, o que é isso? Um milagre? Pode. O meu filho estava lá no H-Camp, como é que é o nome? Lá em Aparecida, com o Covid. Como é que chama aquele? Hein? Como é que é? São dois, lá em Aparecida. O hospital lá em Aparecida, a morte. O filho dele estava. E ele estava em casa, angustiado. Pastor Marcelino dirige hoje a nossa congregação aqui, na região noroeste, no São Domingos. Pastor Marcelino. E ele disse para a esposa dele assim, vou lá no hospital pedir o médico para mim entrar e ungir meu filho e Deus vai levantar ele. A esposa dele falou, você está louco? Vocês sabem na época da Covid o que era entrar em uma enfermaria onde estava um paciente com Covid. Vou lá ungir meu filho e Deus vai levantar ele. Irmãos, e ele foi. Chegou lá, foi uma briga com a enfermeira nem pensando, fale com o médico. Eu assino qualquer papel aqui, fale com o médico. Falou com o médico, não pode. Ele foi insistindo até que o médico falou assim, ponha uma farda branca nesse homem aí e bota esse homem para dentro lá. E ele entrou lá dentro, irmãos. O filho dele estava praticamente morto lá. Ele entrou e ungiu o filho dele. Quando ele ungiu o filho dele saiu do coma. Irmãos, ele pediu autorização ao médico, falou assim, eu quero que o senhor me autorize eu levar o meu filho para casa. Me autorize a levar. Um homem simples, irmãos. E ele contando isso aqui para mim, e eu pensando assim, como é que Deus faz as coisas, Senhor? Como é que Deus faz as coisas? Doutor, eu quero que o senhor me autorize eu levar o meu filho para casa. O senhor que sabe, o negócio já tinha começado mesmo, ele é um homem muito simples, mas sim, de muita graça, de muita autoridade. E antes que desceu a escada, o filho dele ainda fraco, desceu a escada, botou ele dentro do carro e levou para casa. Chegou em casa o menino, o rapaz comeu, sarou, poder de Deus, graça de Deus, unção de Deus, cura divina. Está ali, se você quiser ouvir esse testemunho, vá ali. O pastor Marcelinho foi jovem aqui na igreja de Campinas, vocês não conheceram, irmão da Alexandra, uma família com muita amiga nossa, homem de verdade. Então, irmãos, isto é poder de Deus que opera. Eu disse para os irmãos, o Senhor não cura todos, mas Ele faz sinais em nosso meio, para que a igreja do Senhor Jesus saiba que o poder de Deus não operou somente nos tempos bíblicos, mas que o poder de Deus opera ainda hoje. De vocês aqui que já presenciaram alguma cura que não foi o médico, não foi remédio, não foi nenhuma intervenção cirúrgica, foi Deus quem fez. Levante a sua mão aí. Mas levante forte, diga, eu sou testemunha. Fica em pé aí, Tunico, mais uma vez. Já contamos testemunho várias vezes aqui, ó.
Por que nós viemos a Cristo? Por causa do Tunico aqui, ó. Tunico estava morto em cima da cama. Pode sentar, Tunico. Tunico hoje está aí com 78 anos. Ele estava morto em cima da cama. Chegou um homem lá em casa com a Bíblia na mão, não sabia ler, não sabia escrever. Ele disse para minha mãe, se a senhora crê em Jesus, Jesus vai salvar a alma da senhora e vai curar seu filho. E minha mãe creu naquela mensagem, ela creu naquela palavra. O Tunico sabe disso, todos nós da família sabemos disso. A minha mãe, algumas noites, o médico aqui, o doutor Educídio, que desenganou você, eu não lembro o nome do médico aqui na 74. O médico desenganou o Tunico e disse, pode levar para casa para morrer. Minha mãe botava vela na mão do Tunico. Diz que a pessoa quando ia morrer, eles botavam a vela na mão para iluminar o caminho. Algumas noites minha mãe botou vela na mão do Tunico. Olha o Tunico aí até hoje. Aí chega o camponês lá e diz, Deus vai salvar a alma da senhora e vai curar esse menino. Eita coisa. Minha mãe disse, o que é que eu tenho que fazer? Ajoelha aí. E ele orou por ela. E eu disse, faz 3 dias de jejum. No 3º dia de jejum, seu filho vai estar curado. E minha mãe creu e fez os 3 dias de jejum. E meu irmão está aí. Está aí. Poder do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para salvar, para transformar, para curar enfermidades. Louvado seja o nome de Jesus. É bem verdade que Paulo saiu de Mileto e deixou Trófimo doente. Mas é verdade também que vários milagres foram operados através das mãos de Paulo, das mãos de Pedro, Pedro e João, ali no templo, Formosa, né? Foi no início da igreja primitiva, eles chegaram e tinha um coxo lá. E que autoridade de Deus, irmãos, que autoridade de Deus. Eles disseram, nós não temos prata e não temos ouro. Aí parece que o dom estava com Pedro, não estava com João. Nós não temos prata e não temos ouro. Aí Pedro disse, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o rapaz levantou. Aí foi um alvoroço ali, foi um alvoroço. Poder de Deus para curar. Eu pedi que vocês levantassem a mão, não é por acaso não é por acaso. Eu disse que Deus, uns Ele cura, outros, Deus tem outro propósito. Mais interessante, o que é ser crente? O que é ser crente? Essa semana eu estava conversando com um pastor, e ele falou assim, pastor Samuel, ele contou o testemunho de uma irmã que foi membro da igreja onde eu sou pastor, onde eu fui pastor. Eu não sou pastor aqui é o Bispo Oídes. Eu fui pastor em Vila Boa. E tinha uma irmã lá chamada Wanda. Não sei se alguém conhece ela. Wanda. Uma Wanda adoeceu de câncer. E ela ficou internada aqui no Samaritano. E o Daniel, o sobrinho dela, era pastor no interior e veio visitar ela. E ele chegou e disse, tia Wanda, você está me conhecendo? Estou aqui para te visitar. Estou conhecendo você. Daniel. Aí ela falou para ele assim, Daniel, eu durmo muito, eles me dão remédio para dormir, mas sempre quando eu acordo, olha aqui, ela falou, sempre quando eu acordo, Deus me coloca esse coral aqui na cabeceira da cama para cantar em volta de mim aqui. Você está vendo esse coral aqui? Ela dizia assim, você está vendo esse coral aqui que está cantando na cabeceira da minha cama? O Daniel disse, não tia, não estou vendo não. Olha aqui, Daniel, olha o coral cantando aqui na cabeceira da minha cama, olha eles aqui, ó. Olha eles cantando aqui. Daniel, não estou dando conta de ver, tia. Foi quando eu durmo. Quando eu acordo, o Senhor pega e manda esse coral aqui cantar atrás de mim, na cabeceira da minha cama. 2 dias depois, Deus levou a irmã Wanda para a glória celestial. Ela é membro lá da igreja onde nós éramos pastores, né, bem? Lá em Vila Boa, Deus a levou. Há uns que Deus cura, há outros não. Mas mesmo aqueles que ele não cura, mesmo aquele que ele não cura, até no momento da morte, Deus assiste a pessoa de maneira grande. Nós estávamos reunidos em uma roda de pastores. Aí um outro pastor falou assim, vocês sabem o que aconteceu com meu pai? Lá no Iporá também, viu? Lá no Iporá. Sabe o que aconteceu com meu pai? Ele, antes de morrer, tinha intriga com muita gente. E ele estava no hospital e chamou muitas pessoas para consertar. E quando ele consertou com a última pessoa, ele adormeceu e foi morar com o Senhor na glória. Isso foi dentro do hospital. E a família estava reunida ali. Interior é isso, né? Eles deixam a família toda reunida em volta do doente. E aí eles estavam reunidos ali quando ele partiu para a eternidade. Veio um homem no corredor lá do fundo assim, chegou assustado e disse, o que foi?
O que foi? Você não, fulano de tal partiu para a eternidade. Eu falei assim, mas eu queria saber quem que é esse exército de branco que está aqui no corredor aqui do hospital? Quem que é esse exército de branco que está aqui? Quem que é o exército de branco? Que exército de branco é esse que está aqui no corredor? Eu estou com a minha esposa internada lá no final lá, e eu vim aqui ver quem que é esse exército de branco. Quem que você acha que é? Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Deus vai usar as tuas mãos para curar. Deus vai usar as tuas mãos para curar. Deus vai usar as tuas mãos. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, para o propósito que Ele quiser. Às vezes Ele pode não me usar eu como pastor, mas Ele usa você. Ele usa você, Ele usa você. Guarde o que eu estou falando. Dom de operação de maravilhas ou dom de milagre. Se é tudo sobrenatural, ao longo dos relatos bíblicos é possível atestar, ao longo dos relatos bíblicos, que Deus opera obras extraordinárias, além do poder de compreensão humanas, enquanto leva adiante o seu perfeito plano. Vemos este dom por todo o Antigo Testamento. Por exemplo, eu sei que muita gente não acredita nisto. Israel estava guerreando contra os amorreus e estava entardecendo. Israel estava guerreando, aquela guerra terrível. Aí Josué, ele orou a Deus e disse: sol, para por um pouco. Não escureça agora não. Lua, te detém agora. E o texto sagrado diz: e o sol parou, até que Israel prevalecesse contra os amorreus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Será que nós acreditamos nisso? E o sol parou, até que Israel prevalecesse. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Elias, em ressuscitar a filha da viúva de Sarepta, Elias fez um trem de doido, irmãos. Elias fez um trem de doido. A Bíblia diz: mas você é extrovertido demais? A Bíblia diz que Elias chegou, o menino estava morto. Não é o seu caso, o menino estava morto. E Elias abre os seus braços aí, Tamar. Abre os seus, não pode ficar sentado, mesmo você está morto. Elias, ele deitou em cima do menino e pediu. Nós não estamos numa cama aqui, nós estamos numa cadeira. Mas o moço estava morto. Elias deitou em cima dele, colocou o rosto em cima do rapaz, as mãos em cima do rapaz, e a vida do Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias fez com que aquele rapaz ressuscitasse naquela hora. Fez com que ele ressuscitasse. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eliseu fez quase os mesmos milagres de Elias em nome do Senhor. Eliseu, aquela viúva, né? Aquela viúva que ele multiplicou o azeite daquela viúva. Depois houve uma ressurreição através do profeta Eliseu também. Eu sei que vocês veem isso aqui, vocês lêem isso aqui e dizem: ah, pastor, isso foi 3.000 anos atrás. Quem aqui conheceu meu irmão Antônio Jesus? Quem conheceu? Uma turma grande conheceu, né? Antônio trabalhava de táxi. Estou contando coisa séria para vocês aqui. Antônio trabalhava de táxi. Aqui no hospital infantil, no hospital da criança ali. Como é que chama aquele hospital? No final da Avenida Tocantins. Clínica infantil. Antônio foi chamado. Ele trabalhava no táxi, foi chamado para ir lá na clínica infantil. Chega lá, um menino tinha acabado de falecer. E os pais desesperados, aí chamaram o Antônio para ir procurar os documentos, ir atrás dos documentos para vir providenciar o sepultamento do rapaz. Antônio, toda a vida intrépido, né, Isaías? Simples, intrépido, cheio do Espírito Santo. Ele falou para o médico assim: eu posso orar pelo moço? O médico riu dele. É lógico. O médico riu dele. Tá aí, tá na cama, hein? Ora. E o Antônio entrou lá e botou a mão na cabeça daquele menino, irmãos, e Deus trouxe a vida do menino de volta.
Pode. O pastor está falando aqui do irmão Antônio. A minha mãe amanheceu um dia urinando sangue, nós levamos ela para o médico. Na hora que ela entrou no hospital, o pastor Antônio estava lá. E ele falou assim: irmã Dorca do céu, Deus me trouxe aqui, eu não sabia para quê, me deslocou lá de casa, não sabia o que eu ia fazer, agora que eu vi a senhora eu sei o que foi. Deus me trouxe aqui para orar para a senhora, orou por ela lá, ela entrou no médico, o médico falou: a senhora está com câncer nos rins, está todo tomado. E aí ele fez a cirurgia e falou assim que foi por um milagre que ela não, se ela tivesse esperado mais 1 hora, ela tinha morrido. E o pastor Antônio foi levado lá para orar para ela e hoje ela está viva, andando, inclusive está até viajando, só para você ter uma ideia. Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Eu não sei, irmã, se vocês sabem cantar aquele hino do Silvana. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Se me serve a minha vida, usa-me. Vocês sabem esse corinho? Esse hino? Deixe-me terminar aqui. Dom de operação de milagres ou operação de maravilhas. Jesus Cristo chega na casa de Jairo, a menina estava morta. Jesus diz que o povo ria quando Jesus disse assim: ela está dormindo, eu vou acordar, ela está dormindo. O povo riu, zombou. E tantos outros. O povo zombou de Jesus. Jesus entrou no quarto com Pedro, Tiago e João e os pais da menina. E lá ele, com palavra de autoridade, ele ordenou que aquela menina voltasse à vida. E a menina voltou. Operação de maravilha, de milagre. A menina voltou e disse: pode dar de comer para ela. A viúva, o filho da viúva de Naim, na pequena Naim. Jesus está entrando na cidade, está saindo aquele cortejo. Jesus manda parar aquele cortejo fúnebre. E ele interrompe aquele cortejo fúnebre e ressuscita aquele rapaz. Poder de Deus, poder de Deus. Queira estar em pé em nome do Senhor Jesus. Toda a amada igreja nesta hora. Em pleno século 21, eu quero trazer esta palavra de fé. Em pleno século 21, Deus pode usar as tuas mãos. As tuas mãos. Deus pode usar a tua boca. Para em um momento específico que o Espírito Santo sabe qual é, Ele usar você para um grande milagre, para uma grande operação de maravilhas. Deus usa, como Paulo diz assim: eu sou um vaso de barro, onde Deus tem colocado tesouros eternos dentro deste vaso. Deus usa você, vaso de barro. Dependendo de você crer, entregar nas mãos dele, e diga: Senhor, aqui está a minha vida, usa-me em tuas mãos. Há momentos difíceis em nossa vida, eu tenho pregado por aí afora isto. Há momentos difíceis em nossa vida, que o médico não adianta, o dinheiro não adianta, o plano de saúde não vale nada, nada. Só Deus. E é nesta hora que, como diz o poeta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vai usar você nesta última hora. Esses dons aqui são chamados dons de poder, fé, dons de curar e dons de operar maravilhas ou operar milagres. Eu não sei dissecar isso aqui teologicamente, hermeneuticamente, homileticamente, não. Eu sei só dizer para você que eu creio nos dons espirituais, na operação do Espírito Santo de Deus ainda hoje. Eu quero que nós, a igreja de Campinas, sejamos despertados para falar em outras línguas, para profetizar, para curar em nome do Senhor, para operar maravilhas. Eu sei disso. Olha esse rapaz, que testemunha é esse de camisa laranjada, Micael. Oramos aqui e parece que não tinha solução. Mas o Deus dos céus diz: vou estender a minha mão. Micael está aí. Bendito seja o nome do Senhor.
E em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai ser completa a obra, em nome do Senhor Jesus. Vai ser completa a obra. Estenda a tua mão assim, estenda as tuas mãos assim. E eu quero que você peça ao Senhor, ao Espírito Santo agora, unja as minhas mãos, Senhor. Eu quero que você peça ao Espírito Santo para ungir as suas mãos.